Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais profundas e desafiadoras da Bíblia. A história de Jó. Quantas vezes nos sentimos no meio de uma tempestade, sem entender o porquê de tanta luta? Em momentos assim, quando a nossa fé é testada até o limite, a vida de Jó ressoa como um farol na escuridão. Então, prepare o seu coração, pois hoje vamos descobrir como a perseverança de um homem pode nos ensinar a enfrentar as nossas próprias provações. Vamos direto ao ponto. Quem era Jó? A Bíblia nos apresenta Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha tudo o que a sociedade da época considerava bênçãos. Uma família grande e feliz, muitos bens, gado, servos. Ele era, em resumo, um homem abençoado e próspero. Mas a história de Jó nos mostra que a fé verdadeira não se mede pela ausência de problemas, mas pela forma como reagimos a eles. E os problemas vieram de uma forma avassaladora e repentina. No único dia, Jó pediu tudo: seus bois, suas jumentas, suas ovelhas, seus camelos, seus servos e, o golpe mais devastador de todos, seus 10 filhos. Conseguem imaginar a dor? Perder tudo que você construiu, tudo que você amava em questão de horas. A dor era inimaginável. O versículo que descreve sua reação é um dos mais poderosos de toda a Escritura. Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, dizendo: No saí do ventre de minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio à dor mais profunda, a primeira reação de Jó não foi amaldiçoar, não foi questionar a Deus com raiva, mas adorar. Isso nos ensina algo fundamental. A nossa adoração não pode depender das nossas circunstâncias. A Deus pertence a glória, tanto nos dias de sol quanto nos dias de tempestade. A fé de Jó era tão sólida que, mesmo sem entender o porquê, ele sabia em quem confiava. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua dor. Mas a provação não parou por aí. Como se não bastasse, Jó foi atingido por uma doença terrível, feridas dolorosas da planta do pé ao alto da cabeça. Ele se sentava em meio às cinzas, um símbolo de luto e humilhação, raspando suas feridas com um caco de telha. Foi nesse momento que até mesmo sua esposa, vendo seu sofrimento extremo, lhe disse: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A tentação de desistir, de blasfemar, veio de dentro de sua própria casa, da pessoa que deveria ser seu maior apoio. A resposta de Jó é outra lição de sabedoria. Ele diz a ela: Você fala como uma doida. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Uau, que perspectiva! Jó entendia que a vida com Deus não é um contrato onde só aceitamos as cláusulas boas. É uma aliança de amor e confiança, que permanece firme tanto na alegria quanto na tristeza. Ele não negou a sua dor, ele não fingiu que estava tudo bem, mas se recusou a permitir que a dor definisse sua relação com Deus. E então chegam seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. A princípio, a atitude deles foi nobre. Eles se sentaram com Jó em silêncio por 7 dias e 7 noites, compartilhando de seu luto. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por alguém que sofre é apenas estar presente. O silêncio pode ser mais consolador do que 1000 palavras vazias. No entanto, quando eles começaram a falar,
a situação mudou. Eles tentaram encontrar uma lógica humana para o sofrimento de Jó. A teologia deles era simples: Deus é justo. Portanto, se você está sofrendo, é porque você pecou. Eles insistiram, cada um à sua maneira, que Jó deveria confessar algum pecado oculto para que sua situação fosse restaurada. Eles eram homens bem intencionados, mas seus conselhos, baseados numa compreensão limitada de Deus, acabaram se tornando um fardo a mais para Jó. E é aqui que muitos de nós nos identificamos. Quantas vezes, no meio da dor, ouvimos conselhos que mais nos acusam do que nos consolam. Pessoas tentando colocar a nossa vida numa caixinha de causa e efeito, dizendo que se algo deu errado, a culpa é nossa. A história de Jó quebra essa lógica simplista. Ela nos mostra que nem todo sofrimento é resultado direto de um pecado pessoal. Vivemos num mundo caído e há mistérios na soberania de Deus que nossa mente finita simplesmente não consegue alcançar. Jó, em sua angústia, debate com seus amigos. Ele defende sua integridade, não por arrogância, mas porque ele sabia em seu coração que não havia cometido um pecado tão grande que justificasse tamanha calamidade. Ele clama, ele questiona, ele expressa sua dor a Deus. E isso também é uma forma de fé. Fé não é ausência de dúvidas, mas é levar nossas dúvidas e angústias para a pessoa certa. Para Deus? Jó não se voltou contra Deus, ele se voltou para Deus, mesmo em meio à sua confusão e dor. Em um dos momentos mais marcantes, Jó declara sua esperança inabalável, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo coberto de feridas, mesmo sem esperança terrena, Jó olhou para a frente, para a eternidade. Ele sabia que sua história não terminava nas cinzas. Havia um Redentor, alguém que o resgataria, que vindicaria sua causa. Essa é a âncora da nossa alma, a esperança da ressurreição. A certeza de que Cristo vive e que por causa dele, a morte e o sofrimento não têm a palavra final. Depois de 37 capítulos de debates e lamentos, Deus finalmente fala e ele não responde às perguntas de Jó. Ele não explica o porquê do sofrimento. Em vez disso, Deus faz perguntas a Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alva o seu lugar? Deus revela a Jó sua imensidão, sua sabedoria, seu poder sobre toda a criação. A resposta de Deus não foi uma explicação, foi uma revelação de si mesmo. E isso foi suficiente. Diante da majestade de Deus, Jó se humilha e diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não se arrependeu de um pecado específico que causou seu sofrimento, mas se arrependeu de sua tentativa de entender Deus com sua mente limitada. Ele percebeu que a presença de Deus era mais importante do que as respostas para suas perguntas. Quando sua fé for provada, lembre-se disso. Talvez você não tenha todas as respostas. Talvez o porquê nunca fique claro deste lado da eternidade. Mas você pode ter a presença de Deus, e Ele é suficiente. Buscar a face de Deus, e não apenas as suas mãos, é o que nos sustenta na provação. No final, Deus repreende os amigos de Jó por não terem falado o que era reto a seu respeito, como Jó fez. E então, o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro
tudo o que ele possuía antes. Ele teve outros 10 filhos e viveu uma vida longa e abençoada. Mas a maior bênção de Jó não foi a restituição de seus bens, foi o conhecimento íntimo e pessoal que ele adquiriu de Deus através da provação. Ele entrou no fogo como um homem justo, mas saiu como um homem que conhecia a Deus face a face. Então, da próxima vez que a tempestade vier, quando você perder algo ou alguém que ama, quando a dor física ou emocional parecer insuportável, quando os amigos te acusarem e a esperança parecer distante, lembre-se de Jó Lembersei, que a sua fé não é medida pela ausência de luta, mas pela sua perseverança em meio a ela. Lembre-se que você pode levar suas dores e suas dúvidas a Deus. Lembre-se que seu Redentor vive e lembre-se que no final do processo, o objetivo de Deus não é apenas te restituir o que você perdeu, mas te dar algo infinitamente mais valioso, mais dele mesmo. A história de Jó não é uma promessa de que não vamos sofrer, mas é a garantia de que nosso sofrimento não é em vão e que Deus está conosco em cada passo do caminho. Espero que esta reflexão tenha tocado o seu coração. Se você está passando por uma provação, saiba que não está sozinho. Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe sua história, vamos orar uns pelos outros. Se esta mensagem te abençoou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos encontros. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem na paz e até a próxima!